Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para a nossa aula de revisão, para a nossa A8, a revisão aqui do conteúdo do K-Uni. O conteúdo do Camilo, ele já está postado no ambiente virtual. Então vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos trabalhar aqui com aqueles pontos mais relevantes do conteúdo que foi trabalhado aqui, que foi estudado ao longo do nosso trimestre, lá no ambiente virtual. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar aqui é o que fala dos meios de transporte, fala dos modais de transporte. E um modal que é extremamente relevante, muito cobrado nas provas, é o modal rodoviário. Então a gente vai trabalhar aqui os atributos, as qualidades desse modal e também os pontos que são aqui desvantagens do modal rodoviário, que também é objeto de cobrança. A primeira característica do modal rodoviário é a questão que ele tem a qualidade chamada entrega porta a porta. Uma característica desse modal, que é diferente dos demais modais, dos outros modais. O que é essa entrega porta a porta? Eu consigo sair exatamente do meu ponto de origem até meu ponto de destino, pegando várias vias. Eu não tenho um único caminho a seguir. Então eu tenho várias alternativas de deslocamento. Essa qualidade porta a porta é muito relevante nesse tipo de modal. Então ele consegue se desvencilhar de algum obstáculo que tenha durante seu deslocamento. Ele tem vias alternativas. Isso aí vai conferir a ele muita agilidade no deslocamento, muita celeridade, e isso vai garantir volume de entrega quando eu falo de transporte de carga. Também eu posso trabalhar esse mesmo raciocínio em relação ao transporte de pessoas, né? Também esse modal também vai ter essa característica. Se eu quero fazer uma viagem daqui de Brasília até a cidade do Rio de Janeiro, eu vou conseguir chegar exatamente lá na cidade do Rio de Janeiro, na rodoviária do Rio de Janeiro. Então, isso é uma característica muito relevante do modal rodoviário. A entrega no local exato. Então, ele não tem dificuldade para atingir o objetivo. Diferentemente de outros modais. Por exemplo, se eu tenho uma via férrea, eu tenho algum obstáculo que impede o prosseguimento da viagem, ou uma região com relevo muito acidentado, geralmente eu tenho uma interrupção daquela linha férrea, onde eu vou fazer o transbordo da carga, vou transferir a carga para um outro modal, geralmente o modal rodoviário, para eu continuar o percurso, porque aquele modal até então original ele se torna inviável no prosseguimento da viagem. Então, é uma característica muito cobrada no modal rodoviário. A questão aqui do tempo de entrega, pela sua agilidade, pela celeridade do transporte, ele também tem um tempo reduzido. Isso economiza o transporte, torna o frete em algumas situações mais barato. Temos que ter atenção quando eu falo aqui do tempo, principalmente no meio urbano, no perímetro urbano. O modal rodoviário ele é considerado imbatível, é o melhor modal a ser utilizado. Eu vou gastar menos tempo e vou ter maior agilidade. Tá? Também gera o quê? Integração interregional e intrarregional. Então ele consegue se deslocar, aqui no caso, a gente está falando mais do Brasil, né? Qualquer região eu tenho vias de acesso, eu tenho rodovias federais que vão facilitar o escoamento da minha produção e também o deslocamento de pessoas. Claro que nós vamos ver que a pavimentação não é 100% em todos os locais, em todas as regiões, mas o Brasil vem em um processo de revitalização das suas rodovias, né, por meio da concessão a empresas privadas. Então, esse modal rodoviário é bastante interessante aqui para a gente. Tá? Ele é muito ágil, é muito célere e no Brasil é bastante utilizado. A gente vai trabalhar depois por que o Brasil usa tanto modal rodoviário e outros modais ainda estão no processo ainda muito incipiente, muito inicial. Aqui nesse ponto nós temos aqui aquelas vantagens mais explícitas do modal rodoviário, aqueles atributos que são os mais cobrados. E aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque geralmente é esse tipo de atributo de qualidade que as provas procuram cobrar, explorar, melhor dizendo. Então, a chamada acessibilidade. Então, é um modal de fácil acesso. Você não tem dificuldade de acessar esse meio de transporte. Você quer se deslocar, pegar um ônibus daqui de Brasília para Taguatinga, você tem. Você quer transportar uma mercadoria
Daqui para São Paulo, você tem como fazer isso. Então, você pode fazer individualmente, através de um veículo, de um automóvel particular, uma motocicleta, um caminhão. Então, você tem muita facilidade. E é justamente pela acessibilidade e pela facilidade que eu tenho de acesso a esse bem, a esse modal, também é um modal bastante simples. Não exige muito. Você tem que ter o quê? O veículo para se transportar e tem que ter a via, a pavimentação. Pode ser uma via asfaltada ou uma via não asfaltada. Então, a simplicidade. E ele tem que estar explorado, ele tem que estar presente no território. O funcionamento é bastante simples, né? Não tem dificuldade na utilização desse modal. Não exige nenhuma técnica muito apurada, né? Ele está sempre disponível. Qualquer tipo de situação de transporte, praticamente todo tipo de carga de qualquer natureza, você usa o modal rodoviário. Então, prestar bastante atenção à questão da acessibilidade desse modal, da ausência de dificuldade de você utilizá-lo, que ele está sempre disponível, né? A disponibilidade dele é constante, não tem nenhum obstáculo a você utilizar esse modal, tá? Então você consegue se deslocar pela cidade facilmente por meio do modal rodoviário. Aqui eu trouxe para vocês uma comparação entre os modais, o modal rodoviário, ferroviário e hidroviário. Então, nas curtas distâncias, até 400 km, curtas e médias aqui, né? O modal rodoviário é imbatível, por isso que eu falei para vocês. Dentro do perímetro urbano, em médias distâncias, é um modal mais ágil, o mais barato, e ele vai conseguir realizar aquela entrega porta a porta, da origem ao destino, de maneira mais eficiente, é o mais indicado. Vai oferecer o menor custo aqui de frete. Já médias e longas distâncias, começa a ver o que? Outros modais aparecem. Aqui ele destaca o ferroviário. Aqui de 400 a 1.500 km, o modal ferroviário ele passa a ser mais vantajoso. O frete vai ser mais barato. E ele vai conseguir transportar muito mais carga do que o modal rodoviário. Tá? E acima dessas distâncias de 1.500 km, eu vou ter o que? O hidroviário. Hidroviário, em tese, ele passa a ser o mais vantajoso. Apesar de ser o mais lento de todos, ele passa a ser bastante vantajoso em relação aos demais. Claro que aqui vocês sabem, quando eu falo de modal hidroviário, eu dependo muito das condições naturais. Se eu não tiver uma rede hidrográfica favorável à utilização do modal hidroviário, eu nem considero esse modal. Mas dentro do perímetro urbano, o rodoviário é imbatível. Agora é interessante aqui para a gente, eu estou falando do modal rodoviário, que é o mais utilizado no país, e vou falar de um assunto relacionado ao modal rodoviário, que é a questão do transporte público. A qualidade do transporte público que eu tenho no país, principalmente nas grandes cidades. Como é que esse transporte público vai se realizar? Por meio do quê? Ônibus, trens e metrôs. Então, nas grandes cidades, Brasília é um exemplo disso, é uma metrópole bastante relevante, tem mais de 3 milhões de habitantes, a massa dos trabalhadores se desloca por meio do quê? Ônibus. Tá? Ônibus e metrô. O trem aqui não é tão utilizado, mas o ônibus é o nosso principal meio de transporte público. Tá? E nessas regiões muito aglomeradas, muito intensamente ocupadas, eu tenho uma configuração espacial geralmente problemática. A infraestrutura urbana ela não é condizente com essa massa populacional. E principalmente nos horários de pico, no horário de rush, eu tenho lá as áreas de congestionamento. E isso é uma característica dos grandes centros urbanos que eu tenho no país. E por que isso acontece nesses horários mais intensos? O transporte público ele ser mais deficiente. Porque falta planejamento e investimento nessas cidades. Planejamento dos órgãos públicos, investimento do setor privado, para tornar esse ambiente urbano de mais fácil o quê? Deslocamento da massa populacional durante o horário, naqueles horários mais intensos de deslocamento, que é de manhã cedo e no final do expediente. Tá? Então, nas grandes regiões do país, eu tenho por característica um transporte público que ele não é
exatamente o ideal. Claro que nós temos exceções. Aqui em Brasília, o transporte público ele tem uma série de carências, né? Se eu pego, por exemplo, a região de Curitiba, Curitiba já tem uma infraestrutura urbana muito mais bem planejada e recebeu muito mais investimentos ao longo do tempo, tornando o seu transporte público de alta qualidade. Porque há um planejamento urbano. Isso favoreceu o deslocamento por meio, principalmente aqui dos ônibus. Já em outras cidades, não. Brasília, por ser a capital do país, deveria ter um transporte público de melhor qualidade, mas a gente sabe que não é totalmente assim. Tá? Então, o transporte público ele depende muito do quê? Da ação do Estado e da iniciativa privada. O Estado no planejamento e fiscalização e a iniciativa privada, desculpa, nos investimentos, colocando aqui, renovando a frota dos ônibus, um ônibus de menor qualidade, sendo pontual nos horários de saída dos ônibus, para que haja maior fluidez no espaço urbano. Tá? Aqui é uma característica então, que eu estou trazendo para vocês do transporte público. Agora a gente vai trabalhar aqui uma outra temática bastante importante. Dentro da lógica dos modais de transporte, vamos trabalhar aqui a navegação de cabotagem. O que é essa navegação de cabotagem? É realizada aquela navegação de um porto a outro do país. A navegação de cabotagem ocorre, na sua grande maioria, no nosso litoral, mas eu também posso falar da navegação de cabotagem no interior do país. Se eu pensar aqui na região amazônica. Na região amazônica, o principal meio de transporte é o transporte o quê? Hidroviário. E não tem tantas rodovias assim. Então, os rios são as rodovias. E eu faço transporte na região amazônica, no interior da região amazônica, daí a importância desse transporte. Eu vou transportar por meio de barcos, embarcações de maneira geral, tanto mercadorias quanto pessoas. Já no nosso litoral, a gente tem mais transporte de navegação de cabotagem, está muito mais ligado ao transporte de carga. Mas na região amazônica tem uma grande importância no deslocamento de pessoas, tá? De pessoas e mercadorias. Tudo bem? Então o Brasil vem desenvolvendo navegação de cabotagem, mas ela está muito aquém ainda das nossas possibilidades, porque a navegação de cabotagem exige grandes investimentos e esses investimentos são feitos, na sua grande maioria, por empresas privadas. O Estado ele vai apenas gerenciar esse serviço, ele não vai ser um empresário. Cabe à iniciativa privada atuar nesse setor. Então tem uma grande importância, uma grande relevância a navegação de cabotagem. Mas claro que ela não se compara aos demais modais. Não se compara ao modal rodoviário em volume de carga transportada. Não se compara, se eu falar da região amazônica, ao volume, a quantidade de pessoas transportadas na região amazônica. Ela está muito, a navegação de cabotagem está muito aquém do modal rodoviário. Tá? Ela ainda está iniciando o seu processo aqui no país. Então, quando se fala em navegação de cabotagem, mercadorias, pessoas, aqui o destaque que eu dei para você na região amazônica, e a navegação que é feita aquela na região litorânea e no interior aqui do país, em algumas áreas. Tá? Aqui, para ratificar aquilo que eu falei sobre a distribuição dos modais em relação à quantidade transportada, de carga transportada, perceba aqui que está em marrom, aqui, ó. O rodoviário ele é muito maior, é muito mais significativo, mais de 2/3 é do rodoviário. A navegação de cabotagem, que está aqui em azul, ela vai pegar o quê? 11%. É muito pouco em relação à navegação, ao transporte que é o modal rodoviário. Tá? Então perceba que ainda prevalece muito o transporte rodoviário no país, por uma questão histórica, estrutural no país. A gente vai ver mais à frente por que isso acontece. Tá? E se eu for falar aqui no modal, por exemplo, nesse modal aqui, que é o dutoviário, tem muito menos ainda, que é muito mais complexo, o custo é muito maior. O aeroviário, vocês sabem que também tem um custo muito mais elevado, pouquíssima capacidade de transporte de carga, cargas mais preciosas, né, de maior valor, e o alto custo para se utilizar esse modal. Agora esse ponto aqui é extremamente relevante. Nós falamos aqui muito do modal rodoviário. Então, o modal rodoviário no Brasil, ele tem a sua relevância muito destacada no governo JK. Lá nos anos 50, o JK tinha uma proposta
de desenvolver o país, tornar o Brasil uma economia urbana industrial. E para fazer isso, ele vai elencar um modelo. Esse modelo de desenvolvimento econômico, a industrialização, foi baseado a partir das montadoras de automóveis. Então ele atrai o capital estrangeiro, atrai as multinacionais americanas e europeias para investir no país, indústria multinacional, atraindo as multinacionais. Ele geraria no país um ambiente propício à instalação de indústria de autopeças e criando ali um ciclo produtivo e de desenvolvimento do país. Então, essas multinacionais automobilísticas demandaram o quê do governo, do Estado, que era o indutor da economia? A construção de rodovias. Por isso que a gente chama do período rodoviarista, rodoviarismo, marcado por essa ação do Estado associada ao capital estrangeiro, montadoras multinacionais americanas e europeias, para desenvolver no país uma indústria automobilística. E essa indústria automobilística vai depender muito do quê? Da energia. Então eu vou ter o quê? A utilização maciça de combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel. Gasolina para os automóveis de passeio, óleo diesel, derivados aqui do petróleo, né? Para os caminhões e para os ônibus. Então, essa política rodoviarista, ela favoreceu bastante as multinacionais em detrimento dos outros modais. O modal ferroviário ele ficou em segundo plano. Não recebeu tantos incentivos assim quanto o modal ferroviário não recebeu tantos incentivos quanto o modal rodoviário. Então, a nossa história, a partir dos anos 50, no governo JK, é de incentivar multinacionais automobilísticas, produzir automóveis, construir estradas, rodovias e trabalhar muito com a questão da fonte energética. Se eu tenho um automóvel, se eu tenho um caminhão, eu tenho que ter o combustível e petróleo, né? Para trabalhar com os derivados, gasolina e óleo diesel. Isso é a marca desse período, do rodoviarismo. É a fase onde o Brasil ficou conhecido como a fase desenvolvimentista do país. Tá? Aqui tem a ação do governo JK. Um outro ponto importante aqui do nosso estudo é em relação à sequência didática que fala da agropecuária no Brasil e no mundo. Então, destaque para quê? Para a nossa capacidade de produzir gêneros agropecuários, os commodities, né? O Brasil é um dos grandes players, que a gente chama, dos grandes atores desse mercado, né? Do agronegócio aqui no país, e trouxe para vocês aqui um produto aqui muito importante na nossa economia, e traz muitas divisas para o país. O Brasil é o maior exportador que eu tenho no mundo de proteína animal, de carne bovina. Então, é uma qualidade que eu tenho aqui no Brasil devido ao quê? A investimento privado, a investimento público em pesquisa, tornando o país o quê? Extremamente competitivo nesse setor. Então nós vimos que o agronegócio é um setor muito relevante na nossa economia. É o que mais vem se desenvolvendo nos últimos anos. E o Brasil é um player importante nesse cenário. Aí eu trouxe exemplo para vocês de um produto, de um gênero agropecuário muito relevante na nossa economia. Assim como também a gente tem a soja, a gente tem a laranja no país, né? A gente tem a cana-de-açúcar na produção do etanol, né? São produtos importantes na nossa pauta de exportação. Aí eu destaco aqui, ó, o Brasil está à frente da Austrália, dos Estados Unidos, grandes nações que trabalham nessa área também, Canadá, Uruguai, nosso vizinho aqui. Então o Brasil tem muita relevância, muita competitividade no setor agropecuário, devido às características que eu tenho aqui climáticas, áreas favoráveis à agricultura, à agropecuária, à técnica desenvolvida aqui no país. Isso contribuiu e contribui bastante nossa posição de destaque no mundo. Aqui eu trouxe a questão só para a gente enfatizar ainda mais a relevância do agronegócio aqui no país, um outro gênero agrícola muito importante, o nosso principal gênero, nosso principal grão de exportação, né? Que o Brasil é o segundo maior produtor do mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos, a questão da soja. Né? O Brasil tem muita produtividade, principalmente na região centro-oeste, aqui na nossa região, que é o celeiro agrícola, o celeiro agropecuário do país, é a região centro-oeste, a região, provavelmente se não for a mais importante, é a segunda região mais importante. A região centro-oeste, a região sudeste do país, a região sul, são as mais importantes. Centro-oeste, sudeste e sul são as mais relevantes.
Aqui o Centro-Oeste é o grande celeiro que eu tenho da nossa agropecuária, do nosso agronegócio. Então aqui, ó, só para destacar o quanto o Brasil é importante. É o segundo maior produtor do mundo. E essa soja vai muito para onde? Vai para o estrangeiro. Ela vai servir de ração animal no mercado chinês, no próprio mercado americano, no mercado europeu. Devido à nossa alta produtividade, a qualidade do nosso produto, ela é bastante superior ao dos nossos concorrentes. Agora, um outro ponto que a gente vai abordar aqui é o Brasil regional, um aspecto que ele fala da importância do meio ambiente aqui no país, da complexidade da temática ambiental. Aí nós vamos explorar aqui os biomas. Nós temos no Brasil 6 biomas, né? 6 ambientes, 6 conjuntos de ecossistemas que têm características da fauna e da flora que são bastante o quê? Próprias, que são pontuais em determinados locais. Tem a ver com o clima, com o relevo, com a questão da proximidade e afastamento do mar, uma série de características, fatores e condicionantes que vão conferir singularidade a esses biomas, esses ecossistemas. Então, eu destaquei 3 que são os mais relevantes aqui para a gente. O primeiro é o bioma amazônico, que vai representar cerca de 40% do nosso território, uma floresta tipicamente tropical, nós estamos aqui na faixa intertropical, uma floresta extremamente úmida, uma temperatura média ali constante, não tem muita variação, muita amplitude térmica, a amplitude térmica é bem reduzida, né? E ela vai englobar uma série de estados do país e também países vizinhos. Então nós vimos lá que tem a Amazônia Legal, que é a Amazônia que está contida no nosso território, e a Amazônia Internacional, que vai ocupar ali, junto com o Brasil, áreas dos demais países aqui da América, nossos vizinhos da América do Sul. Então, o bioma amazônico é um bioma extremamente complexo. Ele é dividido em degraus. Lá no ensino fundamental você estuda os degraus da floresta. Então a gente tem aquela região chamada terra firme, uma região onde não sofre alagamento, a água não chega até essa região no período da cheia. Nós temos uma outra região que vai ser a floresta aqui de Igapó, uma região sujeita a alagamento em áreas em período de cheia, e a região de várzea, que é uma região que está constantemente alagada. Então tem os degraus da floresta, é uma vegetação, é um relevo que não é um relevo plano, só existe planície na região, às margens dos rios. Quanto mais eu me afasto do rio, o relevo ele vai ficando cada vez mais acidentado, né? E esse é um bioma extremamente preservado no país. Ele, apesar de nós termos um processo de utilização dos nossos recursos, da nossa biodiversidade amazônica, nós só utilizamos 16% dessa área, né? A maior parte dessa área, uma grande área ainda está completamente preservada. E tem uma série de políticas estatais e privadas, também iniciativas privadas, para procurar preservar essa região. Um outro bioma bastante importante é o bioma Mata Atlântica, que esse aqui, ao contrário do bioma amazônico, ele já vem sendo intensamente utilizado. Então ele só resta aqui uma pequena fração desse bioma, né? Então é um bioma intensamente ocupado, porque tem a ver com o nosso processo histórico de ocupação do território, no sentido do leste a oeste, né, do nosso território. Então foi extremamente ocupado. Tem muitas espécies desse bioma, as chamadas espécies endêmicas, que só ocorrem naquela região. Esse bioma Mata Atlântica, ele tem uma característica que tem uma riqueza natural, uma biodiversidade, muitas vezes superior ao bioma amazônico. E, em função do histórico de ocupação, nós temos aqui uma fração ainda muito baixa desse bioma ainda presente. Cerca de, segundo aqui uma instituição que se preocupa com a temática ambiental, cerca de 12%, até um pouquinho menos, está preservada. Mas é um bioma bastante rico e intimamente ligado ao quê? À proximidade do mar, né? Que está aqui toda na nossa costa, no nosso litoral, desde a região lá do Rio Grande do Norte até ali Rio Grande do Sul tem presença da Mata Atlântica. O outro bioma aqui muito importante é o bioma Caatinga. Eu posso falar Caatinga ou posso falar Caatinga. As duas maneiras são corretas. Então esse bioma aqui é um bioma que tem características muito singulares. Eu não vou encontrar esse bioma em outros locais do mundo. Essa é uma singularidade que eu tenho que ter bastante atenção. É um bioma tipicamente brasileiro. Por quê? Uma região de um clima semiárido,
a questão do índice pluviométrico das chuvas, né? O ambiente ele tem pouco, o índice pluviométrico ele é muito baixo, eu tenho vegetais, né? A questão da minha fauna, que ela vai procurar se adaptar a essa escassez de água, então ela vai armazenar muita água. Tem aqui as imagens, os cactos aqui que são os exemplos, ele vai guardar muita água para resistir a longos períodos de estiagem, né? E também eu tenho, por isso, as espécies endêmicas, espécies que só tem naquela região. Então é um ambiente riquíssimo em termos de fauna e flora. Às vezes é um pouco negligenciado, tendo aquela visão, pseudo-visão, de que ele não tem riqueza de biodiversidade, mas muito pelo contrário, tem muita riqueza nessa área. Tá? E, na verdade, espécies endêmicas que só tem naquele ambiente. Então é um bioma extremamente importante, é um bioma que vem sofrendo um processo também de degradação, mas ao longo dos últimos anos esse processo vem sendo cada vez mais desacelerado. Políticas governamentais e também ações privadas vêm preservando e conservando esse ambiente, fazendo um uso mais sustentável dessas riquezas naturais que eu tenho nesse espaço. Então eu tenho que prestar bastante atenção a esses biomas que eu falei: o bioma amazônico, o bioma Mata Atlântica e o bioma Caatinga. Tá? Essas características elas são objetos de prova. Então aqui a gente vai estar encerrando nossa aula. Eu peço a vocês que tenham bastante cuidado, bastante atenção com o estudo. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto nas aulas presenciais, vocês podem também se manifestar no ambiente virtual. Obrigado a todos pela assistência e até a nossa próxima aula. Uma boa prova a todos.